Fala galera, mais uma questão da OBF 2017, primeira fase, nível 3. Dessa vez a questão de número 15. Um eletroscópio do tipo pêndulo eletrostático foi usado nas aulas experimentais de física pelo professor Physicson, com o objetivo de identificar se um corpo está ou não eletrizado. Nesse sentido, ao incidir um feixe de luz ultravioleta sobre a bola metálica do eletroscópio, percebe-se que, para resolver essa questão, nós temos que entender o fenômeno, efeito fotoelétrico, que consiste do desprendimento de elétrons de placas de objetos metálicos quando estes recebem luz. Um feixe de luz incide sobre esse objeto metálico e a partir de uma certa frequência específica, tá? E esse metal ele tem elétrons retirados da sua superfície. Esse é o efeito fotoelétrico. Então, analisando aqui o pêndulo eletrostático, que é nesse caso aqui, ó, nós temos um metal e ele faz algumas considerações nessa questão. A questão faz algumas considerações, como por exemplo, se o pêndulo metálico estiver positivo e incidir sobre ele luz, ele vai ficar mais positivo, ele vai descarregar, como é que vai ficar? Ora, quando eu incido luz no metal, ele vai perder elétrons. Se ele perde elétrons, ele vai ficar com mais excesso de prótons ainda, ou seja, ele vai ficar mais carregado positivamente do que estava anteriormente, ok? No entanto, se o pêndulo estiver neutro, ou seja, a quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons, ao receber esse feixe de luz e ao perder elétrons, ele vai ficar com falta de elétrons agora, ou seja, ele vai ficar positivo. Perdeu elétrons, fica com excesso de cargas positivas, fica positivo. E terceiro ponto, terceiro caso, imaginemos que inicialmente ele esteja negativo. Incide sobre ele luz, perde elétrons. Ao perder elétrons, um corpo que já está negativo, ou seja, é um corpo que tem excesso de elétrons. Ao perder esses elétrons, devido ao efeito fotoelétrico, o corpo vai descarregar, ou seja, ele vai perder o excesso de cargas elétricas que ele tinha. Se ele perde o excesso, ele fica com o número de prótons igual ao número de elétrons, ou seja, ele descarrega. Então, o item correto dessa questão é o item B. O pêndulo ficará descarregado caso ele seja negativo. Se ele for negativo, ao incidirmos luz sobre ele, ele vai perder essa carga elétrica negativa em excesso. Ok? Então nós temos como item correto, questão também bem simples, item B. Muito obrigado por sua presença. Se tiver gostado desse vídeo, peço que se inscreva no canal. Até a próxima.